O termo que usamos para nos referir ao estudo relacionado a Deus é teologia, theologia. Literalmente significa estudo de Deus, estudo a respeito de Deus conforme a revelação contida nas Escrituras. Então, quando consideramos aquilo que as Escrituras ensinam a respeito, por exemplo, da família, podemos dizer que estamos estudando a teologia da família. Ou quando consideramos o que as Escrituras ensinam a respeito de si mesmas, podemos dizer que estamos estudando a teologia das Escrituras, isto é, do fato que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Também temos a teologia da salvação, que, conforme as Escrituras, é uma dádiva concedida inteiramente pela graça de Deus mediante a fé. E dessa forma, quando consideramos a respeito das promessas feitas por Deus na sua palavra escrita, nós podemos dizer que estamos estudando a teologia das promessas de Deus. Isto é, considerando o significado das promessas feitas por Deus ao seu povo, do fato que Deus deseja que tenhamos uma vida caracterizada por segurança, por confiança em suas promessas. E é sobre essa teologia das promessas que eu quero falar durante a maior parte da nossa devocional de hoje. E na reunião passada, vimos que as Escrituras ensinam claramente que o nosso Deus é um Deus que se agrada em fazer promessas aos seus filhos, que Ele é um Deus de promessas, do fato que as promessas registradas nas Escrituras são a provisão de Deus para as circunstâncias de adversidade, de dor e sofrimento que fazem parte da nossa vida terrena. E hoje eu quero continuar a falar sobre a nossa teologia das promessas, realçando o ensino das Escrituras do fato que Deus, infalivelmente, cumpre suas promessas. E um dos textos bíblicos que exemplifica essa infalibilidade do que Deus promete se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 6, onde o seu escritor estava elogiando a disposição e dedicação com que alguns dos seus leitores estavam se ajudando mutuamente durante uma época de forte perseguição e provação. E vamos começar lendo a partir do verso 11, Hebreus capítulo 6, verso 11. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação, esse zelo, até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Assim, vocês não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. E na reunião passada, vimos que, biblicamente falando, promessa é uma certeza, é uma garantia, uma nota promissória que Deus concede aos seus filhos, seus herdeiros, para que possam prosseguir vivendo pela fé enquanto aguardam Deus realizar o que Ele prometeu. Em outras palavras, a herança que Deus tem deixado para nós são as suas promessas. E esses versos ressaltam esse fato. Observe a partir do versículo 13. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. E para relembrarmos os detalhes de como isso aconteceu, deixe o marcador da sua Bíblia aqui em Hebreus, porque já já a gente volta para lá. E vamos lá para Gênesis capítulo 15, que foi a época em que Deus fez algumas promessas a Abrão. Seu nome original ainda não tinha sido mudado para Abraão. Abrão significa pai ilustre, elevado, enquanto que Abraão, pai de muitos, de multidões. Deus lhe disse para fazer as malas, sair da sua terra, deixar os seus parentes e que ele deveria pegar a estrada, rumo a uma terra que Deus prometeu lhe mostrar. Assim como fazer de Abrão um povo numeroso e que por meio de Abrão todos os povos da terra seriam abençoados. E Abrão seguiu fielmente as instruções dadas por Deus, mas acontece que depois de um bom tempo, quem sabe uns bons 25, 30 anos, a promessa de Deus parecia estar meio que empacada, porque a promessa de fazer de Abrão um povo numeroso não estava dando qualquer sinal de vida, porque até então
Abrão e sua esposa não tinham sequer um filho. É nesse contexto que lemos Gênesis 15, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, é quem herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Abrão estava dizendo: se é para eu ser pai de um povo numeroso, que tal começarmos com pelo menos um filho? Seria muito mais fácil para mim e para minha esposa se o Senhor simplesmente nos desse uma ideia de tempo, se é daqui a tantos meses ou anos, para que nós não precisemos ficar nessa espera agonizante, pensando que o Senhor talvez tenha mudado de ideia, mudou seus planos. E Deus ouviu aquele desabafo sincero de Abrão. E é possível que alguns de nós hoje se encontram na mesma situação de Abrão, isto é, aguardando pelo cumprimento de uma promessa da palavra de Deus, sem ter um pingo de evidência palpável de que Deus esteja agindo, sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel que possa fazer brotar um sentimento de esperança para uma situação adversa que estejamos experimentando, né? Sem ter um mínimo de evidência de que possamos dizer, tá vendo, olha, Deus está agindo, né? Mas a verdade é que, às vezes, Deus remove qualquer evidência da sua ação para nos ajudar a enxergar que somente Ele mesmo, o Senhor das promessas, deve ser o objeto da nossa esperança. Nossa esperança não deve estar firmada no calendário ou no cronograma estabelecido por Deus, e sim no caráter imutável de Deus que soberanamente controla o tempo. E este é um dos propósitos primários de Deus ter deixado suas promessas por escrito para nós. Agora, é interessante que aqui em Gênesis 15, Deus se achega a Abraão. Observe a partir do verso 4. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. E o Senhor disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: ó soberano Senhor, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? E a resposta inesperada que Abraão recebeu foi que ele deveria oferecer um sacrifício que envolvia uma cerimônia. Versículo 9 diz assim: o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos estes animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. De acordo com os estudiosos da cultura judaica, esse tipo de cerimônia simbolizava uma aliança incondicional entre duas pessoas, duas partes. Isto é, um acordo que não seria invalidado ou desfeito caso uma das partes falhasse em cumprir o seu comprometimento. Em outras palavras, Deus estava assegurando Abrão de que o que ele prometera iria se cumprir, mesmo que Abrão falhasse em cumprir a sua parte do acordo. Versículo 12. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Deus estava literalmente profetizando o que viria a acontecer com a família de Jacó e seus 12 filhos, né? Quando eles foram morar no Egito por causa da grande fome que veio sobre aquela região. E que depois de 4 séculos seria o povo de Israel sendo libertado da escravidão egípcia. E o versículo 14 continua: mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Porém você, Abrão, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada.
Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Era como se Deus estivesse levando Abrão para fazer uma viagem no túnel do tempo, né? Versículo 17. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: Dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A compreensão das Escrituras é praticamente impossível sem o reconhecimento de que Deus, por natureza, é um Deus de promessas e que ele fez um juramento imutável de cumprir totalmente suas promessas. Portanto, agora, tendo toda essa informação sobre a promessa que Deus fez a Abraão, podemos voltar lá para Hebreus, se você tem o seu marcador lá, né? No versículo 13 do capítulo 6 de Hebreus. Considerem a promessa de Deus a Abrão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão recebeu o que lhe fora prometido. Quando uma pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E, sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. E agora precisamos fazer uma pausa para tomarmos fôlego, porque o que está escrito em seguida é uma verdade tão extraordinária que, quando compreendemos o seu significado, ela é de tirar o fôlego. Então eu vou dar 5 segundos para você tomar fôlego, ok? 4, 3, 2, 1, 0. Observe o verso 17. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Deus jurou por si mesmo porque ele não queria que suas promessas fossem julgadas de acordo com padrões humanos que são inconstantes e temporários. Portanto, Deus jurou por si mesmo, firmado no seu caráter imutável, que jamais sofre qualquer alteração, para que seus herdeiros desfrutassem de plena convicção. Esta é uma declaração extraordinária. Deus tem um plano estabelecido. Deus vê o momento presente à luz dos acontecimentos futuros. E por isso, ele é suficientemente capaz de dar garantia de cumprir inteiramente suas promessas. Não é por mera coincidência que Deus não precisa mudar de ideia, assim como nós seres humanos mudamos a toda hora. Deus nunca pode ser pego de surpresa por qualquer tipo de imprevisto, emoção ou simplesmente por querer mudar de ideia. E o verso seguinte, verso 18, diz que a promessa e o juramento de Deus não podem ser mudados, pois é impossível que ele minta. Porque se Deus mentisse, ele não seria Deus, mas sim o diabo, que é o pai e a fonte de toda mentira. E o verso 18 prossegue dizendo: portanto, nós que nos refugiamos nele, em Deus, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança que nos é proposta. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Esta é uma referência ao cômodo dentro do tabernáculo chamado de Lugar Santíssimo, que era separado por uma cortina, onde ficava a Arca da Aliança, o local em que Deus se manifestava, que o sacerdote adentrava somente uma vez por ano. E o que o escritor de Hebreus está nos comunicando é que a nossa firme confiança nas promessas de Deus nos concede a oportunidade de desfrutarmos da presença de Deus. Nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior, que é um modo figurado de descrever a proximidade com que Deus cuida da nossa vida e nos protege. Esta é a teologia que dá garantia e sustentação a todas as promessas reveladas nas Escrituras. Na reunião passada, nós consideramos a promessa da presença constante de Deus em nossa vida, como sendo a provisão de Deus para os tempos de temor, de apreensão e sofrimento, e em que ele promete estar presente e jamais nos abandonar em tempo algum, de tal forma que nós podemos lançar fora todo temor e dúvida que porventura venhamos a experimentar.
Não tenha medo, eu estou aqui com você. Essa é a promessa a que podemos nos apegar com toda segurança, porque são palavras de um Deus imutável e que não pode mentir. E um exemplo de promessa que é, por assim dizer, consequência do fato extraordinário da presença de Deus em nossa vida, é aquela que é mencionada no livro de Provérbios, capítulo 3. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Na realidade, esta é literalmente uma exortação para que não duvidemos do poder e da sabedoria de Deus, porque tendo em vista quem Deus é e o que Ele promete fazer na nossa vida, somente quem tem dúvidas a respeito do caráter de Deus é que, em sã consciência, prefere confiar em sua própria sabedoria e capacidade, ao invés de confiar na sabedoria e capacidade de Deus. Portanto, confiar no Senhor é o oposto de duvidar do Senhor. E a palavra confiar, no idioma original, ela encampa a ideia de uma decisão intencional, resultante de um sentimento de segurança e confiança nas verdades objetivas das Escrituras. Em outras palavras, é a decisão de colocar nossos planos, sonhos, vontades aos cuidados de Deus, em reconhecimento não somente do fato que Deus conhece perfeitamente e sabe tudo sobre o nosso futuro, mas que também é Ele quem vai à nossa frente, preparando o caminho por onde devemos andar. E esta é uma atitude sensata, porque não existe benefício algum em vivermos com base na nossa própria sabedoria finita, totalmente incapaz de saber o que pode nos acontecer amanhã, na semana que vem, ou daqui a 20 ou 30 anos. É por isso que o cumprimento da promessa, do fato que Deus irá nos mostrar o caminho a seguir, é condicional à nossa busca sincera por discernimento da vontade de Deus, conforme afirma o verso 6, né? Reconheça o Senhor em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. A implicação que essa promessa sugere é que a nossa falha em conhecer os preceitos e promessas feitas por Deus, conforme as Escrituras, fará brotar no nosso interior sentimentos de dúvida, por causa das limitações e fraquezas que são próprias da nossa natureza humana. E em relação à nossa vida cristã, o sentimento de dúvida é capaz de corroer a nossa confiança nas promessas de Deus, fazendo germinar sentimentos de insegurança, de estarmos caminhando a esmo, sem direção. De um modo geral, nós temos a tendência de pensar que sentimento de dúvida é algo que nós adquirimos involuntariamente, como que por contágio, como se fosse um tipo de vírus flutuando no ar que respiramos. Mas a realidade é que sentimento de dúvida é fruto de desconfiança em Deus, desconfiança nas promessas de Deus que estão registradas nas Escrituras. E a verdade é que nós não somos vítimas do sentimento de dúvida. É a nossa atitude de desconfiança que acaba gerando o sentimento de dúvida. Deus nos criou com a capacidade de escolher em que nós colocamos a nossa confiança. Aliás, de acordo com as Escrituras, o sentimento de dúvida é que incita temor em nosso coração. Nós podemos verificar isso na atitude que os discípulos tiveram ao ver Jesus ressuscitado, conforme o relato de Lucas. Quando Jesus aparece a dois discípulos desconsolados por causa da sua morte, eles estavam a caminho na estrada de Emaús, mas não reconheceram que era Jesus que se aproximou. Somente depois de serem relembrados por Jesus a respeito do que os profetas do Velho Testamento escreveram sobre o que iria acontecer com o Messias e observarem Jesus partir o pão e beber do cálice, é que caiu a ficha. Os dois discípulos então voltam correndo para Jerusalém para compartilhar aquela grande notícia aos demais discípulos. E aí, naquele instante, quando eles chegam lá, Jesus aparece diante deles. E conforme o evangelista Lucas registrou, em Lucas capítulo 24, então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: "Paz seja com vocês."
Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que vocês estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? E eu imagino que provavelmente o Senhor Jesus deve ter perguntado afetuosamente, né? Vocês não viram os tantos milagres que eu realizei, confirmando o que está escrito nas Escrituras? De acordo com o texto de Lucas, versículo 44, em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que o que deveria se cumprir, tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Messias haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. O Senhor Jesus estava afetuosamente movendo os seus discípulos da condição de dúvida e temor para a condição de confiança nas promessas reveladas nas Escrituras. E é exatamente a mesma coisa que continua acontecendo hoje conosco. O Espírito Santo de Deus continua reafirmando, através das Escrituras, que as promessas de Deus são dignas da nossa confiança. Pois, caso contrário, sentimentos de dúvida certamente irão brotar em nossa mente e coração. Mas o sentimento extraordinário que a confiança nas promessas de Deus faz germinar em nós é o de que todas as circunstâncias da nossa vida, sem exceção, estão sob o controle de Deus. E assim sendo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tem a oportunidade de permear a nossa mente e nosso coração. E a palavra de Deus também deixa claro que o sentimento de dúvida é uma fonte de instabilidade em tempos de provação e adversidade. Tiago capítulo 1 está escrito: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. É bem interessante essa figura de linguagem usada por Tiago, do vento empurrando e agitando a onda do mar. É o vento que determina a direção para onde a onda vai. Ela, por si própria, não tem controle de direção. E assim acontece com a nossa vida, quando o sentimento de dúvida permeia o nosso coração. E Tiago continua ali no versículo 7. Quem duvida não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, a falta de confiança nas promessas de Deus é uma das causas de instabilidade na nossa vida. Instabilidade na nossa vida financeira, instabilidade na área de relacionamento familiar, na área de escolha de uma profissão. Nós temos a tendência de depender totalmente do nosso próprio entendimento, da nossa própria sabedoria, que é totalmente influenciada pelo nosso egocentrismo pecaminoso e pelas circunstâncias ao redor. Mas a promessa de Deus, a promessa de que Deus irá mostrar qual é o caminho a ser seguido, é para quem o busca, de todo o coração, o conhecimento da sua vontade em tudo o que fizer. Esta é uma verdade que se harmoniza perfeitamente com a exortação do apóstolo Paulo aos Colossenses. Em tudo o que fizerem, façam-no de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. O que eu entendo que todos esses trechos das Escrituras que temos considerado até agora estão nos dizendo é que se o nosso modo de viver, se a nossa conduta de vida, tudo o que fazemos e falamos, não se baseia ou não está firmado nos preceitos, nas normas e promessas de Deus, então nós estamos vivendo na dependência total do nosso entendimento, da nossa própria sabedoria e, consequentemente, impossibilitados de enxergar o caminho que Deus promete mostrar. Portanto, confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir.
Reconheça a presença e o envolvimento de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, especialmente com aquelas que são um verdadeiro mistério para a nossa lógica de raciocínio, né? Que não conseguimos dar sentido a elas por causa da dor e aflição que, porventura, elas produzem em nós, mas que estão inteiramente debaixo do controle da autoridade e da sabedoria infinita de Deus. Eu não faço a mínima ideia de como é possível que Deus tenha autoridade e controle absoluto sobre tudo o que existe. Esse é um mistério que a nossa mente não tem capacidade para compreender, mas que é uma prerrogativa, é um privilégio exclusivo de Deus. Nenhum ser humano foi convidado para fazer parte do comitê que decidiu criar o mundo, não é mesmo? De acordo com as Escrituras, Deus e somente Deus faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade. A nossa parte é confiar, ao invés de duvidar. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Que Deus nos abençoe.